Olá, meus queridos ouvintes do canal podcast Negócios, TI e Direito. Vamos voltar a falar de LGPD hoje, gente? Então, a pergunta que não quer calar ou a pergunta que vale US$ 1 milhão. Como é que eu provo que uma organização está adequada à LGPD? Ou como é que eu provo que o meu projeto, entre aspas, da LGPD está concluído? Essa é a pergunta que é muito difícil de responder. E todos aqueles que vocês dizem que terminaram o projeto LGPD estão equivocados. Por quê? Vocês já me ouviram falar aqui tantas vezes, né? LGPD não termina. LGPD é um modelo de governança. LGPD é um método de gestão. É um método de gestão novo que nasce principalmente impulsionado pelo digital. E à medida em que informações são trocadas cada vez mais no digital, mais a LGPD é necessário para controlar e monitorar o que se faz com estes dados pessoais. Mas a pergunta é: se não existe uma organização que é adequada à LGPD, como é que a gente avalia qual é o nível de maturidade de uma organização LGPD? Ou seja, eu posso encontrar organizações que estão começando a jornada LGPD, estão tentando descobrir o que fazer, como fazer, e tem outras que estão bem avançadas, bem maduras, que já estão no nível de monitoração dos processos ou as atividades. Então, o que a gente pretende aqui nesse podcast discutir com vocês é como ou que critérios a gente deveria observar para fazer uma análise fria de que nível estou na LGPD. Por quê? Porque quando a gente chegar na frente da NPD, o dia que a NPD começar a exercitar os seus processos administrativos, ou já nos processos judiciais que envolvam LGPD, nós vamos ter que evidenciar que as nossas organizações estão adequadas. Mas a pergunta é: o que evidenciar? Se fosse num processo de auditoria, o que deveríamos auditar numa jornada LGPD para comprovar o nível de maturidade dessa organização. Então, o objetivo aqui é realmente provocar as organizações, os consultores, os advogados, os meus colegas de tecnologia, para dizer assim: LGPD não tem fim, mas nós precisamos determinar em que estágio nós estamos. O processo é lento, mas a gente pode ter bons indicadores, OKRs, KPIs, para diagnosticar em que estágio uma organização está. O que acontece hoje nesta verdadeira torre de Babel da LGPD no Brasil? Cada consultoria tem um método, cada consultor tem uma estratégia e cada empresa tem uma cultura. Então a organização ela vai ter que confiar muito em quem ela contratou para ajudar, para saber se aquela consultoria realmente está direcionando por um caminho adequado para a gente evidenciar a maturidade, ou a consultoria está ali só para ganhar dinheiro, ensinar os artigos da lei e te abandonar em algum momento e estágio da evolução. Por quê? LGPD não é um projeto. LGPD é uma jornada. E a gente vai ralar muito até alcançar um determinado nível de maturidade. Então, não é algo enxuto, não é algo controlado e previsível que a gente vai instalar um software e vai estar tudo resolvido na LGPD. Isso, uma grande massa de ouvintes aqui do meu podcast já sabe. Não existe software que resolva a LGPD. Existem softwares que ajudam no processo de governança da jornada LGPD. É completamente diferente a análise. Então, a consequência natural de tantas formas distintas, de tanta gente dizendo faz assim, faz assado, é que criamos hoje o quê? Uma salada de frutas dentro das organizações com diferente sabor, com diferente ingrediente, que estão levando as organizações a situações bizarras e até memes, né, sobre isso, né? Quem já não viu o meme aquele em que você chama a
uma pessoa que vai adequar a LGPD da sua empresa em até 24 horas, né? É notório que isso é uma piada, mas tem alguns profissionais espertinhos, baseado na ansiedade dos seus clientes, que criaram o quê? O mercado do copia e cola política de privacidade, ou seja, vendem kits de documento por R$ 1,99, eu já vi até por R$ 1,99, né? Que serviriam para qualquer tipo de negócio, a qualquer mercado, enfim. Gente, uma piada, né? É mais um dos memes que a LGPD criou. E isto é perigoso para quem é sério, porque quanto mais memes a LGPD cria, mais o mercado se retrai em relação à LGPD e acha que isso é picaretagem. Então, aqui tem a hora, eu acho que nós estamos na hora de separar o joio do trigo. Os profissionais que são sérios e aqueles que estão tentando só ganhar dinheiro fácil vendendo uma ilusão para os seus clientes, né? Alguns profissionais, eles inventaram métodos agora, né? Eles criaram métodos próprios, porque, óbvio, né? Não tem regulação sobre isso, então cada um criou o seu método. E aí o método mais bacana é o tal do método de que tudo é Canvas agora, né? Tudo é Canvas. Como é lindo, maravilhoso copiar o Canvas que a pessoa nem inventou, mas copiou de outro e aí botou lá uns negocinho de mapeamento e diz que aquilo é um método revolucionário. Só esquece de dizer que aquilo é só a primeira etapa, ou pelo menos assim, uns 5% do que a LGPD exige, tá? Veja, nós temos que separar a esperteza comercial da fortaleza, da maturidade que uma organização pede e exige para sua adequação. E o pior é o seguinte, tem muito profissional que acredita nas fórmulas fáceis. Então está todo mundo na LGPD agora procurando a fórmula fácil para fazer rápido, cobrar bem e ir embora para o próximo cliente. Desculpa, está tudo errado. Não é assim que vocês vão prestar serviço para os clientes em LGPD. É exatamente o contrário. O profissional mais bem capacitado e adequado para LGPD é aquele que aprofunda conhecimento no mesmo cliente e não em múltiplos clientes. Aqui, qualidade não é quantidade. Por quê? Porque se não for assim, gente, nós estamos criando um mercado de pague para entrar, reze para sair. E não pode ser assim. O consultor de LGPD, ele tem que conhecer negócios, ele tem que conhecer vendas, ele tem que conhecer processos, ele tem que conhecer gestão de risco e saber aplicar no dia a dia da cultura daquela empresa. Não é saber plotar um canvas, não é fazer copia e cola de política. Porque se continuar nesta balada, tem um grupo que vai ser excluído desse processo rapidamente, porque os clientes estão com projetos, alguns paralisados e ridicularizados quando a gente faz uma auditoria neles. E fazer uma auditoria hoje num cliente que supostamente terminou a sua jornada LGPD é muito fácil. Por quê? Porque a gente tem método para fazer auditoria. Eu trabalho com dois métodos. Tem um método que eu trabalho full, que hoje ele já chega a mais ou menos quase 200 critérios, e um outro mais leve, mais ou menos com 50 critérios, olhando pontualmente, item por item, do que foi feito. E pasmem, todas as auditorias que eu fiz até agora, gente, de LGPD, nenhuma empresa passou de 50% nos itens. Nenhuma empresa passou de 50%. É isso que eu chamo de jornada da maturidade de um cliente. Mas por que isso está acontecendo? Mas é óbvio, quando tu vai fazer auditoria e tu chega na empresa e tu começa a pedir uma série de requisitos e evidências, a gente descobre que o DPO, que o consultor daquela empresa, fizeram um cursinho de LGPD, de certificação, de origem duvidosa, com professores que supostamente teriam um notório saber, mas nunca implementaram na prática uma jornada LGPD. E os caras arrotam conhecimento nos LinkedIn, nos patrocínio
pago, dizem que vão revolucionar a sua carreira, dizem que vão implementar a sua empresa em até uma semana, até 30 dias e tudo mais. É isso que acaba acontecendo. Este é os memes da LGPD. Ou seja, só teoria, só leitura de artigo e interpretação completamente equivocada, beirando a propaganda enganosa. Olha só, nós temos várias empresas que têm sites de comércio eletrônico. Uma das evidências óbvias numa auditoria para avaliar a maturidade de uma empresa é só olhar para os formulários de contato ou formulários de coleta de dados que estão nos sites de comércio eletrônico. Quando, por exemplo, ele quer os teus dados para enviar depois oferta, promoções, newsletter. Gente, não tem nenhum pedido de consentimento para os clientes daquele e-commerce ali, se ele quer ou não quer receber uma newsletter depois, um mail marketing. Ou seja, o olho, o olho de um usuário experimentado em LGPD já vê que aquela empresa não passaria dentro de uma auditoria. E veja, nós temos que falar com os times de marketing, com os desenvolvedores dos sites. Por quê? Porque eles precisam entender o que é consentimento na LGPD. E até agora, por incrível que pareça, poucos colegas conseguem explicar quando aplicar consentimento na LGPD, em que processos. Por quê? Porque consentimento, numa boa estratégia de implementação, se usa o mínimo possível e se usa somente em alguns processos que realmente não cabe nenhuma outra base legal. Isso leva tempo. Outra coisa que aconteceu aqui, empresas desesperadas com um possível ataque cibernético, o que que fizeram? Caíram no engodo dos vendedores de tecnologia. Compraram, mas assim, dezenas de soluções de tecnologia. A maioria delas eles não precisavam, tá? A maioria delas não precisavam, mas gastaram milhões de reais. Só esqueceram de treinar os funcionários para não cair no golpe de phishing. Ou seja, olha o que é tu entrar dentro de uma organização que diz que está adequada à LGPD. É tudo torto, porque o cara arrota que está adequado à LGPD e ele esqueceu do seu funcionário em treinar o seu funcionário, que hoje empresta a senha para o colega quando sai de férias, clica em links de phishing no seu WhatsApp, porque ele usa o WhatsApp web dentro da empresa. Veja, é incoerente as jornadas de adequação que estão fazendo. É tudo da boca para fora. Para ela ser verdadeira, nós precisamos ler a política de privacidade, frase por frase, pensar aquela frase e ir para dentro da empresa para saber se aquilo é verdade. E eu digo para vocês, 99% das políticas de privacidade são mentirosas em relação ao que as empresas fazem com os dados. Por quê? Porque a grande maioria, 99%, copiou e colou e não aplicou, não mapeou os dados antes de fazer a política de privacidade. Primeira coisa, ele colou a política de privacidade e ainda está tentando mapear as atividades, ou seja, completamente invertido o processo. Aliás, as pessoas não sabem nem qual é o processo, né? O que vem primeiro, como se faz primeiro a jornada LGPD. E alguns DPOs, né, que já viram que estão num mato sem cachorro agora, eles acham que se eles encontrarem um software que faça tudo por eles, eles vão estar resolvido. Desculpa, meus queridos DPOs, eles vão continuar procurando o resto da vida e não vão encontrar, porque não existe esse software que resolva o que o DPO faz. Existem softwares, como eu disse anteriormente, que ajudam a melhorar a governança, mas não resolve o que a empresa precisa fazer como um todo. E aí tem ainda aqueles alarmistas que precisam vender consultoria ou curso, né? Principalmente quem vende curso de LGPD, ele planta o quê? Só receita de medo, de terror, de quando a NPD vai entrar na empresa e levar todo mundo algemado.
E assim, ó, é muito engraçado eu ver. Eu até me sinto com vergonha quando eu escuto alguns colegas, sabe? O cara é comentarista de sentença LGPD. Sabe por que que ele é comentarista de sentença LGPD? Porque ele quer brilhar em cima do brilho dos outros, né? Não é construir em cima de uma sentença que foi dada por um juiz. Ele precisa desmerecer normalmente a sentença para que ele brilhe. Veja, não é compartilhar o conhecimento, é acabar com o conhecimento, porque normalmente o comentarista de sentença ele faz o seguinte: ele destrói a sentença dizendo que ele não concorda por isso, como se ele fosse o juiz. Mas se ele quiser ser o juiz, então ele vai e faça um concurso público. Ele não precisa fazer comentarista de sentença. E aí, o que, que acontece? As pessoas são levadas a entender, então, que aquela pessoa tem uma autoridade no tema, porque ela faz comentários sobre a sentença do juiz. Imagina, olha a ilusão que cria na mente das pessoas, né? Como esse mundo digital nos leva a essa. Se o cara comenta e destrói uma sentença LGPD, é porque ele é o cara. Então, eu preciso fazer um curso com esse cara. Sim, exatamente isso era o objetivo dele, era te vender o curso, mas não que ele tenha um grande conhecimento para aplicar isso na empresa onde precisa fazer isso na prática, né? Então, provavelmente o comentarista de sentença é uma nova profissão, eu imagino, porque a gente está na era da disrupção, né? O cara é uma nova profissão, com certeza. Bom, gente, na prática, todo esse tipo de estratégia que eu estou falando, que é só coisa ruim, né, que a LGPD nos trouxe, é a salada de frutas azedada. Então, eu vejo projetos LGPD parados, ninguém sabe dizer se a empresa está adequada ou não LGPD. Os caras trabalharam 3 meses e pararam. Aliás, né, esses projetos foram contratados a peso de ouro, porque os caras continuam insistindo que as grandes consultorias é que vão entregar o projeto de LGPD pronto. Desculpa, não é verdade. Se vocês estão acreditando nisso, as empresas estão sendo enganadas. O único responsável por entregar a LGPD adequada na organização é a própria organização. Enquanto as organizações não aprenderem isso, vão continuar gastando muito e tendo pouco. E aí, várias organizações, né, em primeira mão estou dando aqui, várias organizações estão processando algumas consultorias jurídicas e tecnológicas que venderam consultorias para adequar a LGPD e agora as empresas receberam processos judiciais dos próprios titulares de dados, às vezes inclusive dos seus funcionários, tá? E aí se descobriu que a empresa não estava adequada. Claro que a empresa não estava adequada. A empresa não tinha nenhuma uma política de gestão de incidentes, que é um documento óbvio da ISO 27001. Aliás, 90% das empresas brasileiras, 90%, não sabe o que é um plano de resposta a incidente e não tem um. Tem empresa que eu já discuti, mostrei como criar, fazer, faz 9 meses. Não andou. Por quê? Porque a empresa paralisa, não tem método de governança, né? E aí, o que que acontece? Ah, então vamos fazer o seguinte, já que a gente não tem, copia a política de privacidade do concorrente e que deve estar tudo certo, né? Bom, o próprio Ministério do Trabalho listou as novas atividades agora do encarregado de dados, lá na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações. Muito melhor do que está na lei. E algumas empresas que contrataram o serviço de DPO as a Service, ou seja, terceirizaram o serviço de DPO, descobriram também que foram iludidos pelo escopo, porque os caras contrataram um DPO para fazer tal coisa e a CBO diz que um encarregado tem que fazer muito mais coisa do que está na lei. Já imaginaram? A salada de frutas realmente ficou intragável agora, né? Então, algumas dicas aqui que eu não posso deixar de dizer para vocês. Primeiro, LGPD não tem fim. É preciso ser coerente e entender que a LGPD tem níveis ou grau de maturidades. Como tu descobre isso? Fazendo auditoria. Tem que auditar a jornada LGPD. Se não auditar a LGPD, vocês estão comprando gato por lebre.
e só vão descobrir isso na frente da NPD ou no processo judicial. É isso que vai acontecer. Em segundo lugar, não existe uma adequação permanente de uma organização. A LGPD está associada aos riscos que um negócio decide correr. Então, uma empresa pode ser muito mais arrojada ou mais meticulosa como ela faz as suas atividades, de acordo com o seu momento. A decisão de quem vai correr risco é sempre da alta gestão, não é do DPO, não é do advogado. Então, eu não posso atribuir a decisão se eu vou tomar risco ou não em determinado processo ao advogado, à TI, ao DPO. Isso é a decisão da direção da empresa. Então, o que que acontece? Pode ser que neste momento eu decida correr mais risco. Pode ser que amanhã a empresa queira ser mais conservadora. E então eu preciso a todo momento voltar nas atividades e nos processos para entender qual é o grau de risco que foi criado num processo que já estava, em tese, com risco baixo e agora passou a ser um risco alto. Isso se chama governança da LGPD, que nunca termina. Em terceiro lugar, eu tenho que validar o que foi feito até agora. Eu preciso realmente construir o tal relatório de impacto que a lei pede. É lá nesse documento que eu vou listar exatamente todos os riscos que eu decidi correr ou aqueles que eu vou resolver. Então, é um modelo de ter consciência sobre quais foram as decisões do negócio. E isto vai estar descrito no relatório de impacto. Ah, a NPD ainda não definiu um modelo. Não importa, gente. Não importa, não se espera pela NPD. A pergunta é como a organização toma consciência sobre os riscos que ela decidiu correr. Pode ser no papel de pão, pode ser no Word, pode ser no Excel, pode ser dentro de um software. Mas isso tem que estar dentro de um relatório de impacto. Tu tem que saber quais são os riscos que tu decidiu, né? E eu preciso saber ainda o que mais eu preciso fazer dentro desta jornada LGPD. E eu vou descobrir que às vezes não tem uma receita de bolo correta, porque tem coisas que eu vou descobrir ao longo da jornada, que eu tinha caminhos alternativos. Esse assunto LGPD, eu volto a insistir. Olha, gente, eu sou advogado, estou na área de tecnologia, também sou formado na área de tecnologia. Digo para vocês de novo, a LGPD é muito menos jurídico do que se pinta. É muito menos tecnologia do que se fala. A LGPD é sobre negócio, é sobre comportamento organizacional, é sobre risco, com certeza tendo o texto legal como uma bússola e a tecnologia como soluções alternativas para riscos altos. Mas o cerne da LGPD se chama comportamento organizacional. Não querem acreditar em mim, não tem problema. Continuem fazendo a jornada de vocês amparados só nos textos da lei e nos artigos da lei, e vocês vão ver que vocês vão esbarrar num grande muro logo lá na frente, que se não for a organização que vai questioná-los, vai ser o titular de dados. E aí vocês vão se dar conta do que eu tenho dito. Muitos dos problemas que a LGPD já gera no judiciário têm a ver com o comportamento dos negócios, comportamento das pessoas. E é isto que é a linha mestre. E depois, sim, se traz o texto legal para suportar as decisões que a gente quer tomar, né? Mas não existe. Então, eu quero fazer uma certificação da minha empresa para ter certeza que eu estou correto. Pois é, até a ABNT criou uma certificação para LGPD. Pergunta para a ABNT se já tem alguma empresa no Brasil certificada. Nenhuma. Nenhuma se certificou, porque nenhuma está preparada para fazer a certificação da própria ABNT. Veja, é só perguntar para as empresas aí que vocês conhecem. Perguntem, você já está certificado pela ABNT em LGPD? Veja, e mesmo a certificação da ABNT, se fizer, vai durar um ano. Porque vai ter que fazer a recertificação, porque daqui a um ano a empresa já é diferente do que é hoje. De novo, só evidencia que nós não terminamos o processo. Então,
quando alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas Regis, qual é os critérios objetivos que eu vou avaliar, que eu vou auditar? Como é que eu evidencio? Segue alguns aqui que eu vou citar rapidamente, tá? Primeiro, o documento mais importante da LGPD não é a política de privacidade, não é a política de segurança da informação, não é o plano de resposta a incidentes. Gente, o documento mais importante da LGPD está escrito no artigo 50. Se chama Plano de Governança em Privacidade e Proteção de Dados. O artigo 50 exige esse documento. O que vai ter dentro desse documento? Os indicadores de controle e método de avaliação de como a organização se diz adequada e como ela capacitou as pessoas. Basicamente, tem um roteirinho no artigo 50 para isso. Então, eu preciso criar. E olha, são poucos colegas que eu vi explicando como é que faz esse documento, tá? Pouquíssimos colegas aí que dá para dizer assim, o cara explicou. O cara realmente ajudou seus alunos a fazer um plano de governança e privacidade. Por quê? Porque a maioria dos cursos foca no política de privacidade, política de segurança e outros documentos acessórios que são importantes, são, mas não são fundamentais como o plano de governança em privacidade, que vai estabelecer a regra do jogo dentro da organização e que é dali que se parte uma auditoria. Olha que interessante. Da onde se parte uma auditoria numa empresa de LGPD? No plano de governança em privacidade e proteção de dados, que vai ser desdobrado como um grande guarda-chuva para todos os outros documentos e evidências que vai se questionando. Segunda coisa que tem que ser avaliada e auditada, como é que é a forma de coleta e atendimento aos direitos do titular? Como é que é os canais de comunicação no site, no sistema, no formulário, no link, no aplicativo, nas landing pages? Então tem que fazer um esquartejamento de tudo que a empresa usa para se comunicar com o titular, seja funcionário, então é interno, seja cliente externo, seja acionista, seja parceiro, seja fornecedor. Tem que esquartejar isso e criticar cada um desses canais. Terceiro ponto para a gente olhar, todas as políticas que vão nascer a partir do plano de governança. O plano de segurança de informação, o plano de resposta a incidente, o plano de continuidade de negócio, os inventários e mapa de sistemas internos, a arquitetura da base de dados, a inter-relação entre os sistemas, entre os aplicativos e portais. Veja, eu preciso enxergar, viu? Como não é só o tal de Canva para fazer LGPD. Ah, eu sei, eu estou sendo irônico, mas é proposital, para vocês não se iludirem que um Canva de uma atividade resolve LGPD. Aquilo é um pedaço, é uma etapa, mas não é o todo. Quer ver outra coisa? Eu preciso evidenciar como é que eu faço as contratações entre os diversos públicos que interagem com a minha organização. Cliente, funcionário, fornecedor, acionista, candidato a emprego, prestador de serviço, terceiro, associação, sindicato. Quando a gente é controlador, como é que a gente age? Quando a gente é operador, como é que a gente se comporta? Tudo isso é auditável. Isso tudo dá para perceber no dia a dia. Troca de e-mail, a partir do negócio fechado, a partir dos aditivos, né? Conversando com as pessoas, a gente descobre. Né? Tem um monte de técnica aqui de auditoria que dá para usar para esquartejar uma empresa para saber se a LGPD tal ou não está adequada lá dentro. Por exemplo, eu tenho um mapa de risco dos meus operadores que estão conectados comigo, com quem eu compartilhei os dados desses operadores. Como é que eu controlo? Onde está? Me mostra o sistema, me mostra a planilha, me mostra o documento. Pode ser um papel de pão, me mostra no Word. Onde está? É nessa hora que começa a ruir, né? Toda aquela casquinha que foi criada do cursinho de meia tigela com o consultor irresponsável que disse que era só política de privacidade. Não, tem que esquartejar a organização para saber como é que ela opera, porque senão ela está mentindo. E ela vai mentir para a NPD e vai tentar mentir na justiça. Não, esse não é o objetivo. O objetivo realmente é fazer a organização se adequar à LGPD. Se adequar à LGPD é mudar comportamento. Né? E o direito mais difícil hoje de uma organização provar é o direito de compartilhamento. Eu não conheço, e vocês podem me criticar e me dizer, qual é a organização hoje que tem um controle exato
de com quem ela compartilhou dados de um titular de dados. E não conheço organização e nem um sistema que resolva, viu? Como não tem software que resolva isso, o problema é processo, é como fazer isso processualmente. E depois é como eu vou evidenciar os fluxos de dados, as atividades que acontecem na organização, uma por uma, com a sua base legal definido, com os riscos associados a cada atividade, o plano de ação para cada risco, principalmente, né, aí é uma decisão da empresa. Quer fazer um plano de ação para cada risco ou quer fazer um plano de ação só para os riscos altos e riscos críticos? Aí dá para a gente ter uma flexibilidade nessa análise. É complexo fazer isso, gente? Eu diria que é trabalhoso e não é da noite para o dia. Mas eu posso enxergar nas organizações diferentes níveis de profundidade na análise que se faz numa auditoria. Vocês querem ver um item que a maioria das organizações, mas passa longe, não tem nem chance de ser aprovado numa auditoria? Tabela de temporalidade. Se tu pegar, e as que tem é pior ainda, né? Porque tu pega dois exemplos dos documentos que estão numa tabela de temporalidade, vai lá na área e pede para a pessoa mostrar o processo de descarte daquilo que ela escreveu na tabela. Não acontece, sabe por quê? Porque ela mentiu. Ela mentiu para si mesma para dizer que ela tem uma tabela de temporalidade, mas ela não executa a tabela de temporalidade lá no setor, ou seja, ela não descarta dados. Ela mente para o seu titular e mente para o seu fornecedor. E é por isso que precisa fazer uma auditoria. Para se está adequando, então nós vamos ver se aquela adequação é verdadeira ou é mentirosa. Por quê? Porque está escrito na maioria dos contratos agora, entre parceiros negociais, né, entre fornecedor, contratante, contratado, que um lado sempre tem o direito de auditoria para saber se o cara está adequado ou não, certo? Pois então, estou dando uma pista para vocês de como vão ser essas auditorias. As empresas serão esquartejadas para provar que elas têm aquilo que elas dizem ter na política de privacidade, na política de segurança, no plano de governança, no plano de resposta a incidente, no plano de continuidade de negócio, né? Então, é isto. Então, os critérios objetivos já existem. Eu mesmo disse, eu trabalho com dois níveis, 200 critérios ou 50 critérios, né? Depende do quanto o cliente quer pagar. Óbvio, né? Uns querem só saber o nível de maturidade, não querem pagar muito. Outros não, eu quero esquartejar a minha empresa para saber o que mais eu ainda preciso adequar. Então, dá para avançar nisso, mas é um amadurecimento constante. E não fazer nada não pode ser uma resposta, gente. Existem muitas alternativas para avançar, né? E eu estou trazendo esse tema porque esse tema já é um dos tópicos das novas práticas de ISG, né? Ou ASG, Ambiente Social e Governança. Por quê? Porque essa tal modinha ESG veio para ficar e vai passar a ser um critério de controle de reputação da organização. Pior do que uma organização não adequada à LGPD é uma organização dizer estou adequada à LGPD, tu auditar e descobrir que ela não está. Isso é vergonhoso, sabe por quê? Porque daí o teu índice ESG, que algumas organizações já usam na bolsa de valores, vão cair assustadoramente. E isso afeta a reputação, a imagem da empresa, porque se uma empresa mente que está adequada na LGPD, ela mente mais aonde? Entenderam o ponto? Negócio não perdoa a mentira. Confiança é a base dos negócios. Se alguém mentir que está adequado à LGPD e tu fizer uma auditoria e não estiver, ou tiver com índice de maturidade muito baixo, mancha a reputação para qualquer tipo de negócio. Então, meus amigos, reputação é muito difícil de conquistar, mas é muito fácil de perder. Então, assim, façam o que vocês dizem nas políticas, porque se não fizer, as auditorias vão pegar a organização de vocês e vai ser vergonhoso. Muito bem, bons negócios a todos e até o próximo episódio do podcast Negócio Tem Direito. E nunca esqueça, o tempo de mudar está
passando. Um abraço, tchau, tchau.